Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Semente ao Paladar, esse canal que a gente vem falando um pouco sobre o universo dos cafés especiais e sobre essa maravilha dos sabores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a V60, esse porta-filtros aqui que é desenvolvido por japoneses, que tem uma peculiaridade toda distinta dos outros filtros. Enquanto isso eu vou botar fogo aqui na nossa água para a gente já começar a esquentar a água e preparar o nosso café. Esse método aqui, que é a V60, ele é chamado de V60 por causa desse ângulo entre as duas faces circulares desse filtro, que tem 60 graus. Então ele tem esses 60 graus internos, né, de angulação, fazendo com que ele tenha uma conicidade. Então todo o café que é passado nesse filtro, ele tem uma função de ser drenado por uma única ponta. Você deve estar se perguntando, tá, mas por que isso, né? Mas se esse filtro também pode ser um filtro que tem uma única saída, isso daqui é muito próximo ao filtro que vocês devem ter em casa aí de plástico. Esse aqui é de cerâmica, mas é um filtro do tipo Melita, que ele tem uma parte que é reta, ou seja, ele achata na parte final, ou seja, ele não é todo cônico. Então ele tem um achatamento aqui na base, então essa base fica reta lá no fundo, diferente desse filtro que fica todo cônico. Então isso faz com que esse porta-filtros aqui, ele seja uma estratégia de drenar a água de forma circular, e ao mesmo tempo, quando ele acumula água na ponta desse filtro, ele gera vórtices superiores, ou seja, a água está decantando, e ao passo que ela vai decantando, ela aumenta a pressão dela por causa do estreitamento desse funil, e gera com que a água faça um turbilhonamento vórtico nessa parte onde a água sobe, e vai gerando esse turbilhonamento entre a água e o pó do café que você colocou lá dentro. Então, para a gente começar a fazer esse café, obviamente a gente tem que usar um bom café especial. A gente tem aqui o café dos nossos amigos da Solo, que são o pessoal de Criciúma, de Santa Catarina, no sul do estado, que fazem a torra pra gente de alguns cafés. Esse café aqui é um catuai amarelo de secagem natural, um café da Andrea, que a gente tem aqui ainda, e que está sendo um baita de um café para a gente poder degustar. Para as V60, a gente costuma utilizar uma proporção de 1:15. Então 1:15 significa uma parte de café para 15 partes de água. E nessa proporção a gente consegue extrair uma boa quantidade de cafeína e de sólidos, suspensos e de lipídios, que faz com que a gente tenha uma bebida agradável e ao mesmo tempo super delicada na boca e que nos traz uma sensação de prazer incrível. Enquanto isso acontece aqui, a gente cuida bastante desse nosso processo de esquentar a água. As pessoas costumam se relacionar com a água que tá fervendo como algo que vai queimar o café. Não se deixe enganar com medidas falsas, né? com essas falácias que falam por aí. A água a 100 graus, ela não vai queimar o seu café, porque na torra do café ele já passa por temperaturas bem maiores do que 100 graus. Então o próprio filtro do café não é queimado a 100 graus, então a gente não vai estragar o nosso café usando a água que acabou de ferver. Obviamente que as trocas térmicas são bastante intensas, então a gente tem trocas térmicas por várias formas, por condução, por convecção, por irradiação e por contato. Essas são as principais formas de trocas térmicas que a gente tem. Lembrem aí das aulas de física e de química, onde as trocas térmicas, quando eu despejo essa água aqui que acabou de ferver e faço a troca térmica dela com o meio, eu já tenho por condução com o próprio ar, que já está a uma temperatura mais fria, eu chego a baixar a temperatura dessa água a mais de 5 graus. Então a gente já está usando praticamente uma água a 95 graus. Então, se a gente for pensar nessa proporção de água e café, a gente tem uma troca térmica que permanece muito equilibrada. Então o nosso primeiro passo aqui com esse filtro é obviamente escaldar esse filtro com uma água quente ou
com a quantidade de água que a gente consiga dar vazão para essa água. Ups, fazendo bagunça aqui na cozinha. Com essa vazão de água que a gente tem aqui, para que a gente retire basicamente todos os sabores que a gente tem aqui de celulose do nosso filtro e de todas as substâncias que estão aderidas a esse papel recém-fabricado, ou seja, para o papel ficar branco, lembrando que da semente das plantas, todas elas têm celulose, e a celulose é basicamente aquilo que a gente usa para fazer o papel. Então essa massa ela é marrom escura. Para que a gente tenha um papel branco, a gente usa uma série de substâncias branqueadoras, assim como os sulfitos. Então a nossa intenção é tirar essas substâncias aqui quando a gente escalda o nosso filtro. Vamos lá então para preparar o nosso café. Eu falei para vocês que a gente usa uma proporção de uma parte de café para 15 de água. Então aqui eu pesei 20 gramas de café e já moí. A gente usa um filtro, uma moagem que é basicamente uma moagem média grossa, que é a moagem que eu gosto de usar para isso. Existem várias formas de moer esse café e de usar essas moagens. Aqui a gente tem um moedor manual, mas você pode usar o seu liquidificador em casa, você pode usar um pilãozinho, você pode fazer de várias estratégias para moer o seu café. Obviamente a gente tenta equilibrar muito a moagem, porque a moagem diz muito sobre o café que a gente vai extrair, porque quanto mais perfeita estiver a sua moagem, melhor vai ser o contato que você vai ter nessa infusão. Ou seja, o café vai decantar aqui, vai fazer uma extração ao passo que ele vai lixiviando essa estrutura do café moído. Então, quanto mais homogêneo ele tiver, melhor é essa troca entre a água e o café. Então você pode se perguntar, tá, mas e qual é a diferença de fazer uma parte para 15, uma parte para 13? Quando a gente diz 1 para 15, eu quero dizer que quando eu coloco 20 gramas de café, eu vou ter 15 vezes isso de água. Então se eu multiplicar esses 20 gramas por 15, eu vou ter 300 gramas de água. E essas 300 gramas de água é o que eu vou dividir aqui em alguns ataques, né, na minha balancinha. Então aqui eu tenho uma balança onde eu consigo pesar essas proporções. E como a água tem um volume na temperatura ambiente, na nossa pressão atmosférica aqui ao nível do mar, a gente tem 1 ml de água muito proporcional, que é 1 grama de água. Então esse volume e peso acaba não sendo muito distinto, que é por isso que a gente trabalha numa relação toda com pesos. Então eu começo aqui esse nosso café fazendo uma pré-infusão. Eu gosto de fazer uma pré-infusão de 40 gramas e isso faz com que o meu café extraia uma doçura bastante específica com as nossas primeiras quantidades de água. Então vocês podem ver que pingou bem pouco café aqui, e essa água que eu faço a pré-infusão uns 40 segundos mais ou menos, eu considero esse tempo para que o café todo consiga se expandir e permitir com que a água que está ali passando possa trocar as substâncias que eu quero extrair. Então são muitas substâncias que a gente tem na extração desse café. Você que acompanha aí o nosso PDF, que está disponível nas nossas plataformas aí de contato do canal, existe uma série de informações sobre os principais elementos que são extraídos do café. Então a gente tem lipídios, polissacarídeos, carboidratos, alcaloides, várias substâncias que são extraídas do café, que mais para frente a gente vai poder falar um pouco mais sobre elas. Então quando a gente extrai esse café, a gente está dando um princípio de extração das substâncias que deixam o café essa maravilha. Então, nosso principal atributo aqui nessa extração é conseguir manter uma relação de volume extraído com esses ataques que a gente faz. Então, vocês viram que eu fiz o meu segundo ataque aqui, até 120 gramas, para dar uma proporção das minhas próximas extrações com o tempo. Então, eu fiz esses 120 gramas para passagem aqui, em aproximadamente 10 segundos. E agora eu vou começar a adicionar 60 gramas de água, para o nosso café, em ataques de 45 segundos, fazendo com que o meu tempo total não transcenda muito os 3 minutos médios de uma extração de V60.
É óbvio, né, gente, que existem muitas receitas de V60, então existem campeonatos de V60, porque cada receita de extração vai fazer com que a gente tenha uma propriedade diferente no tempo e na pressão. O café pode ser muito complexo, ao mesmo tempo pode ser simplificado, mas é fato de que as suas complexidades dão atributos diferentes nessas extrações. E é por isso que tanta gente se aprofunda no estudo desses cafés, porque cada uma das receitas vai extrair para a gente uma propriedade diferente ou um sabor diferenciado daquele café específico. Então, eu adicionei 120 gramas, depois mais 60 foi para 180, agora eu vou adicionar mais 60 gramas e vai para 240 na minha balancinha aqui. E eu vou esperar o meu último ataque nos meus 45 segundos finais para eu fechar o meu volume de 300 gramas de água dissolvidas com esse café nesse porta-filtros. Então vocês percebam que a água que está escorrendo aqui, ela tem uma função de sentido de escorrimento no sentido horário, mas eu estou adicionando água no sentido anti-horário para fazer uma força de que o filtro consiga se inverter e gerar mais tempo de permanência dessa água em contato com o meu filtro. Lembrando que existe uma relação que vocês podem depois estudar aí pela internet, que se chama o efeito de rotação da água, que é regido pelas forças de Coriolis, né? O pessoal da oceanografia estuda muito isso, e não é a nossa intenção aqui destrinchar todos os aspectos da física e da matemática envolvida na rotação das massas de água, mas esse porta-filtro aqui ele tem uma inclinação que favorece um sentido de escorrimento horário. Então a gente tenta adicionar a água no sentido anti-horário para gerar fluxos de tração dessa água. E com esses fluxos de tração da água, a gente consegue gerar uma movimentação da água mais retida nesse filtro. Assim a gente termina o nosso café adicionando essas 60 gramas finais. Então a gente fez 40 gramas, adicionou até 120, 120 mais 60, 180, 180 mais 60, 240, 240 mais 60, 300 gramas. E a gente terminou a extração do nosso café aqui em aproximadamente 3 minutos, que é basicamente o tempo que a gente demora para passar uma V60. Então vocês olhem aqui como faz a extração, ela vai gotejando nessa parte final do filtro, que é o resultado da concentração da água em toda essa parte do filtro aqui. O fabricante desse filtro é a Hario, né? Então é por isso que ela é chamada de Hario V60, e ela existe basicamente em 2 tamanhos, que é esse daqui, o 01, que é praticamente para fazer uma xícara, e a V60 02, que é para fazer 2 xícaras. Ela tem um tamanho um pouquinho maior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e façam mais cafés especiais nas suas casas. Até mais, siga o nosso canal da Semente ao Paladar e acompanhe as próximas novidades.